O que vai impactar na sua vida, agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, a gente recebe o vereador de Belo Horizonte, Irlan Melo, do Partido Liberal. Ele que também é relator da Comissão Parlamentar de Inquérito de Águas e Barragens da Câmara Municipal de Belo Horizonte. Bom dia para o senhor vereador, um prazer tê-lo aqui. Bom dia, Thalita. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, vereador. Bom dia aos amigos aí da Rádio Super. Vereador, quase um ano de tragédia da Vale em Brumadinho. E como anda o processo desde o rompimento no dia 25 de janeiro de 2019? Bom, Thalita, uma das coisas que me dá um pouco de conforto nesse momento que nós estamos completando um ano do crime cometido lá pela Vale em Brumadinho, é que os trabalhos que foram feitos pelas comissões parlamentares, e eu agradeço muito por ter sido relator da nossa comissão parlamentar em Belo Horizonte, não terminaram em pizza, porque nós indiciamos várias pessoas, apresentamos ao Ministério Público uma série de recomendações e vislumbramos agora recentemente que o Ministério Público ofereceu a denúncia, inclusive penalizando criminalmente desde o presidente a vários diretores, porque nós apuramos que havia realmente uma organização criminosa que visava o lucro, que tinha uma ganância exacerbada, que tinha um objetivo de ser a primeira mineradora do mundo e por conta disso passou por cima de todos os limites estabelecidos, a questões de segurança, questões básicas para poder alcançar o seu objetivo. A denúncia demonstra isso de forma categórica. Nas oitivas que tivemos lá, inclusive, foi demonstrado que já havia uma previsão no contrato de seguro, o que realmente ficou bem claro quando se estabeleceu agora essa denúncia. Então, eu espero que realmente prossiga. Eu acho que o Poder Legislativo fez a sua parte e agora que o Poder Judiciário faça a sua parte também. A Vale, logo após esse indiciamento pelo Ministério Público que a gente noticiou aí nos últimos dias, vereador, emitiu uma nota dizendo que estava perplexa com o fato dos crimes terem sido considerados de dolo, né? Uhum. Como é que o senhor avalia essa resposta, essa nota, esse posicionamento da Vale? Veja bem, o dolo no direito é aquela intenção de se cometer o ato, de cometer o crime. Na exata medida em que você, sabendo do risco, assume o risco, faz um conluio com uma outra empresa, a Tuvisud, para que não se demonstre para a sociedade o que estava de fato acontecendo, há realmente a intenção de fraudar todo um processo. Nós já temos uma deficiência muito grande que foi apurada na CPI em relação à fiscalização, né? Para que os ouvintes tenham uma ideia, funciona da seguinte maneira: imagina que eu sou o professor, eu dou a matéria, mas quem faz a prova e informa a nota é o aluno. É assim que funciona na fiscalização da mineração. Eles mesmos se autorregulam. Então, eles estavam omitindo das autoridades as informações e, por conta disso, a sociedade ficou sem o conhecimento pleno do que estava acontecendo. Então, na verdade, Rodrigo e ouvintes, é uma retórica da Vale para se defender. Eles têm excelentes profissionais da área do direito, inclusive ex-ministros do Supremo Tribunal Federal. Vai se ter uma batalha jurídica a partir de então, mas nós esperamos que o judiciário cumpra a sua missão, cumpra o seu papel e puna de fato os responsáveis. E olha que nós estamos falando da esfera criminal, mas nós temos várias outras esferas. Nós temos, por exemplo, a questão das águas de Belo Horizonte, que estamos num ponto em que precisamos que a nova fonte de captação seja construída. E estamos trabalhando por isso. Para vocês terem uma ideia, a Copasa tem no seu site, ela mostra os reservatórios. Até outubro, nós vimos ia decrescendo o valor do volume de 7 a 8 pontos. Nós chegamos a 45,6. Com essas chuvas que aconteceram agora, o volume começou a subir e nós estamos no momento com 52,9. Isso isso retorna ao mês de setembro. Desta forma, a previsão que nós tínhamos antes de racionamento e rodízio para março desse ano, agora de 2020, ela vai para junho.
Só que a fonte de captação está a promessa para ser construída em setembro. Então nós ainda temos que conseguir ou que as chuvas permaneçam, mas se Deus quiser, sem atingir as pessoas, ou então que se acelere essa construção de setembro para junho de 2020. Pois é, vereador, exatamente sobre a chuva, né? Já que o senhor já falou sobre a chuva, vamos entrar nesse assunto, vamos falar sobre esse assunto então. No último domingo nós tivemos uma chuva totalmente inesperada, uma chuva que surpreendeu principalmente Belo Horizonte e Contagem, que foram os 2 municípios que mais sofreram com o temporal de domingo. E agora há previsão também para uma chuva histórica nas próximas 72 horas. Inclusive o prefeito Alexandre Calil informando que mudou o gabinete, pelo menos por esse tempo, para poder acompanhar mais de perto. Tereza Cristina, uma das vias mais afetadas. Eu queria saber como que o senhor tem acompanhado desde o último domingo os desdobramentos dessa tragédia. Em primeiro lugar, Thalita, eu me solidarizo e me solidarizei com todos os atingidos. A minha base maior eleitoral está ali na região oeste, ali na região do Tereza Cristina, Betânia. Eu nasci e fui criado ali na região do Betânia. Tive amigos que perderam tudo. Eu estive no local, entrei na casa dos meus amigos, inclusive. É uma situação devastadora, é uma situação de guerra, é um problema muito grande. Nós mobilizamos várias pessoas, fizemos muitas doações. Entretanto, tem doações que nós nem pudemos entregar, Rodrigo, por conta do risco dessa chuva que está para vir. Então, não é um problema do governo atual, é um problema de todos os governos que passaram. Já tem mais de 20 anos que isso acontece. O primeiro que tomou uma atitude foi o prefeito Maurício Campos. E nós temos, agora, eu pela primeira vez na minha vida, eu ouvi a Prefeitura de Contagem se manifestar, através do secretário, onde informou que estaria disponibilizando 30 milhões de reais para a construção de 3 bacias para reter essa água no município de Contagem. Até então, eu nunca tinha ouvido falar que Contagem estava se responsabilizando, porque nós sabemos que o córrego Feijão, ele vem como um refluxo para o Ribeirão Arrudas, o Rio Arrudas. E aí funciona como uma cheia naquele momento ali. Então, pela primeira vez, eu vi que Contagem vai participar desse esforço. Estive nas obras do Olaria Jatobá, tem as obras que estão sendo construídas da bacia lá do bairro das Indústrias, só que não estão prontas ainda. Precisa acelerar o processo. E as pessoas que estão sendo atingidas precisam ser mais bem atendidas. Como assim? Por exemplo, avaliar a questão de remoção. Porque se é uma recorrência, é necessário, quem sabe, remover essas pessoas de lá. E também a questão de suprir as suas necessidades. A sociedade civil tem feito um papel maravilhoso, porque tem ajudado. O brasileiro é solidário por natureza, mas nós precisamos de mais empenho para que isso não aconteça mais. O senhor está destacando aí o fato de Contagem ter se manifestado, e hoje mais cedo, vereador, nós até falávamos, e eu especificamente falava aqui no Super N, que os problemas que a gente vive com a chuva, eles são metropolitanos. Exatamente. Né? É um problema que ele não se restringe ao limite de Belo Horizonte, de Contagem. As cidades hoje são conurbadas, são emendadas, afinal de contas. E eu dizia, inclusive, que com essa previsão da chuva forte que temos para amanhã na capital e na região metropolitana, a gente vê por parte da Defesa Civil Estadual e das Defesas Civis Municipais até um processo de integração que é muito interessante para tentar já planejar, antecipar de alguma forma o problema. Mas a gente não vê essa mesma integração metropolitana em outros assuntos, como, por exemplo, as obras que poderiam conter essas enchentes. O que pode ser feito, vereador, afinal? Quem pode fazer alguma coisa para que o nosso pensamento deixe de ser só dentro da caixinha, dentro do limite de cada cidade, e ele possa ser um pensamento mais amplificado, mais ampliado e metropolitano? Ô, Rodrigo, uma das coisas que eu percebo é que falta diálogo. Não é? Agora, você imagina, eu concordo plenamente com você que é um problema metropolitano. Eu lhe pergunto, qual foi a última vez, se é que aconteceu, que o governador, seja esse atual ou os anteriores, chamou os prefeitos da região metropolitana para sentar e dialogar o que pode ser feito? Eu posso investir tanto, você vai investir tanto, o problema é aqui, o problema é acolá. Não se chama, não se dialoga.
Por quê? Por uma questão ideológica, por uma questão partidária? Enquanto isso, as pessoas estão sofrendo, as pessoas estão morrendo e estão perdendo tudo. Você quer, é importante que as pessoas, e principalmente nós que estamos na política, estejamos no local para sentir a dor das pessoas. Eu fui lá e eu vi a dor das pessoas. Eu digo para vocês, sem medo de errar, eu saí de lá chorando. Por quê? Porque você vê as pessoas que não têm mais nada. Graças a Deus mantiveram a vida, mas não tem mais nada. E a esperança do futuro? Então, faz parte da nossa função cuidar dessas pessoas. Então, eu preciso de uma integração, mas isso eu acredito que deveria ter sido capitaneado pelo próprio governador, porque ele pode nos auxiliar em relação à metropolitana. Agora, fica um jogando para o outro, Belo Horizonte, a Contagem. Quer dizer, precisa dessa integração, concordo plenamente. Em relação agora a essas famílias, vereador, o que pode ser feito? Por exemplo, aqui em Contagem, apesar de ser vereador de Belo Horizonte, mas já que nós estamos falando deste assunto, aqui em Contagem foi anunciada a retirada das famílias da Vila Barraginha, por exemplo. Mas a gente está com essa previsão de chuva. Confirmamos agora com a Defesa Civil, inclusive, que tem um áudio, Rodrigo Freitas. É bom que a gente fale sobre isso também. Sim. Circulando nas redes sociais, um áudio que seria de um motorista de aplicativo e que a Defesa Civil, inclusive, confirmou que esse áudio é falso. As pessoas estão criando pânico, estão comentando nas redes sociais, já estão falando em sair de casa, abandonar a casa ou não sair de casa na sexta-feira, por exemplo. Mas como explicar para essas pessoas, por exemplo, essas famílias que tiveram que se retirar de casa ou que perderam tudo, que realmente essas notícias são falsas ou que o poder público vai tomar algum tipo de decisão para poder ajudá-las? Em primeiro lugar, é importante combatermos as fake news, né? As notícias falsas, as notícias mentirosas. Quando você recebe um áudio que não é um áudio de uma autoridade, por exemplo, está sendo veiculado um vídeo do Coronel Godinho, que fala sobre o risco que tem, que pode acontecer, mas é um vídeo oficial. Um vídeo, inclusive, que ele fez ontem, durante a entrevista aqui para a Rádio Super com a Carolina Caetano. Então, esse vídeo é um vídeo oficial, quer dizer, esse vídeo pode ser falado. Agora, há um motorista de aplicativo que pegou uma pessoa que o nome é fulano de tal, quer dizer, a gente tem que evitar esse tipo de situação. Agora, em relação aos atingidos, por exemplo, aquela questão ali da Vila Betânia, eu estive lá, os imóveis, eles não estão condenados. Então não se pode retirar. Agora, existe um desejo da população de sair de lá? Então nós temos, por exemplo, a Urbel em Belo Horizonte, que pode pagar o aluguel social, que pode retirar essas pessoas, recolocar. Então isso precisa ser olhado com calma para se evitar também um pânico generalizado na sociedade. E todo mundo sabe ali na Vila Betânia que quando chover forte, o Arrudas vai transbordar e a água vai entrar na casa das pessoas. Enquanto não se resolver a questão das bacias de contenção, enquanto elas não estiverem prontas, enquanto a população também não se conscientizar que não pode jogar lixo na rua, enquanto os construtores, quer seja individuais, quer seja construtoras mesmo, não se conscientizarem que não podem impermeabilizar toda a cidade, mas nós precisamos das áreas, as áreas verdes, para que haja a permeabilidade do solo, vai continuar esse tipo de situação. Então é algo que precisa ser realmente avaliado. Hora do bate-pronto. No Café com Política. Hora do bate-pronto. São perguntas objetivas com respostas também objetivas. Combinado, vereador? Combinado. Para começar, resultado da CPI das barragens na Câmara. Muito satisfatório até o momento, várias atitudes estão sendo tomadas pelos órgãos de governo e nós estamos continuando fiscalizando. Mineradora Vale. Uma organização criminosa que agiu em detrimento da vida humana e a favor da ganância e do lucro. Mineração no estado. A mineração não pode ser criminalizada, bem como os funcionários da mineração. É necessário um novo marco da mineração que está sendo feito e já foi feito, mas precisa ter mais fiscalização. Brumadinho, quase um ano depois. Brumadinho precisa, como uma fênix, renascer das cinzas e toda a sociedade mineira precisa apoiar. E nós estamos nesse empenho, solidarizando e junto com aquela comunidade que merece respeito e atenção de todos nós. BH em risco hídrico. Com as chuvas nós
graças a Deus, tivemos um respiro de 3 meses. Mas se as obras não ficarem prontas até junho, nós temos rodízio e racionamento de água. Vamos continuar acompanhando a construção da nova fonte de captação. Ela precisa ficar pronta até junho desse ano. Eleições 2020, para onde vai, Irlan Melo? Então, nós estamos conversando bastante. Eu espero que eu esteja num lugar que tenha chances de reeleição. É o meu objetivo. Nessa última aí, o senhor deixou se surpreender, hein? Vereador Irlan Melo, ele é do Partido Liberal, relator da Comissão Parlamentar de Inquérito das Águas e Barragens da Câmara Municipal de Belo Horizonte. Gostaria de agradecer a sua entrevista. Foi um prazer recebê-lo aqui mais uma vez, vereador. Eu que agradeço. Um bom dia a todos. Ótimo dia para o senhor também. 8h57, hora de conferir